Isabela limpava os hotéis de Ricardo todas as noites e com o pouco que ganhava cuidava da sua mãe doente. Ele a mandou vigiar, acreditando que fosse uma ladra, mas quando cruzou a porta da casa dela, descobriu que a sua própria família havia arruinado a vida dela. Naquela noite, Ricardo Alencar cometeu o erro mais importante da sua vida. Não foi uma grande decisão, não foi uma assinatura em um contrato nem uma ordem em uma diretoria. Foi algo muito mais simples e muito mais irreversível. Decidiu seguir uma mulher que não sabia que estava sendo seguida, até uma casa que ele nunca deveria ter visto. E o que encontrou dentro daquela casa o destruiu de uma maneira para a qual nenhum sucesso empresarial o havia preparado. Mas aquela noite ainda não tinha chegado. Primeiro, chegou a ligação. Eram 7h15 da manhã quando Silvia Costa, supervisora da área de limpeza do Hotel Alencar Imperial, discou o ramal direto do seu chefe com uma voz que pretendia ser neutra e não conseguia totalmente. Doutor Ricardo, preciso falar com o senhor sobre algo delicado, sobre uma funcionária do 22 Grau Andar. Ricardo Alencar tinha 32 anos, o sobrenome mais reconhecido na indústria hoteleira da região e o costume de resolver problemas antes que terminassem de explicá-los. Era dono do Grupo Alencar, uma cadeia de 5 hotéis que seu pai, seu Aurélio, havia construído do zero e que ele havia multiplicado com uma frieza estratégica que seus concorrentes admiravam em público e temiam em particular. Era o tipo de homem que não precisa levantar a voz porque o silêncio já diz o suficiente. Diga, respondeu sem levantar os olhos do relatório que tinha à frente. É Isabela Santos, senhor. Há semanas ela sai com sacolas que não deveriam sair. Artigos do estoque, produtos do minibar, toalhas de reposição, nada escandaloso de uma só vez. Mas os números não mentem e sempre coincide com o turno dela. Ricardo girou levemente a cadeira. Lá fora, a cidade já estava acordada e ele ainda não havia tomado o primeiro café do dia. Há quanto tempo você nota isso? Quase 1 mês, senhor. Por que não me disse antes? Houve uma pausa breve, mas honesta, porque Isabela é a melhor funcionária que tenho naquele andar, doutor Ricardo. Queria ter certeza antes de falar. Não queria me enganar com ela. Isso o deteve por um instante. A melhor funcionária que tenho. Não era a descrição que normalmente precedia uma acusação de roubo, mas os números não mentiam. Silvia também não. Coloque-a sob observação, sem confrontá-la. Me dê 1 semana. Desligou e ficou olhando para o relatório que já não conseguia ler. Os dias que se seguiram tiveram aquela tensão particular que existe quando alguém observa sem ser visto. Silvia enviava relatórios a cada 2 dias. Nada explosivo, nada definitivo, mas os padrões continuavam ali com a persistência silenciosa das coisas que são verdade. Isabela saía com sacolas. Isabela demorava mais do que o necessário perto do depósito. Isabela, sempre pontual, sempre eficiente, sempre invisível daquela maneira que os bons funcionários sabem ser. Estava fazendo algo que não devia, ou assim parecia. No 5º dia, Ricardo tomou a decisão que seus assessores teriam desaconselhado. Ele iria pessoalmente não porque fosse necessário. Tinha gente para isso. Tinha protocolos, tinha segurança, tinha todo um sistema projetado exatamente para situações como esta. Mas algo nele, algo que não soube nomear naquele momento, precisava ver com os próprios olhos aonde aquela mulher ia quando saía do hotel. Precisava entender, não apenas saber. Essa diferença tão pequena em aparência seria o que mudaria tudo. Isabela Santos saiu pela porta de serviço às 8h16 da noite. Ricardo a viu do seu carro, estacionado a uma distância suficiente para não ser notado. Apareceu com um uniforme ainda vestido, carregando uma sacola de tecido contra o corpo com o gesto de quem carrega algo pesado, mas aprendeu a não demonstrar. Caminhou direto para o ponto de ônibus, sem olhar para os lados, sem o ritmo cansado de quem termina um turno e já não pensa em nada. Caminhava como alguém que tem aonde chegar, como alguém que tem uma pressa real e silenciosa. O ônibus chegou. Ricardo seguiu no carro. A cidade foi mudando do lado de fora da janela de uma maneira que Ricardo conhecia em teoria, mas nunca havia experimentado de perto. Os bairros elegantes cederam espaço aos funcionais. Que céus, que céus, que céus. Os humildes a algo que já não tinha nome amigável. Ruas sem asfalto, postes sem luz, casas construídas com o que havia disponível no momento em que eram necessárias. Sem mais plano do que sobreviver ao próximo mês. Isabela desceu em um ponto sem sinalização e desapareceu por um beco estreito. Ricardo estacionou o carro,
e a seguiu a pé. Caminhou por aquelas ruas que seus sapatos nunca haviam pisado, sentindo algo que não era medo, mas se parecia algo que era mais a desconforto físico de estar em um lugar que o lembrava que o mundo era muito maior e muito mais duro do que sua vida cotidiana lhe permitia ver. A casa estava no fundo de uma rua que não terminava de decidir se era rua ou terreno baldio. Era pequena, de blocos sem reboco, com o telhado de telha sustentado em uma esquina por um poste de madeira. A porta era de metal com uma fechadura nova que destoava de todo o resto, como se fosse a única coisa que Isabela havia conseguido comprar nova em muito tempo, uma única janela com luz acesa. Isabela tirou a chave, abriu, entrou e Ricardo, agindo com um instinto que não saberia justificar a ninguém, se aproximou até ficar junto àquela janela. Cheguei, mãe. A voz de Isabela lá dentro era completamente diferente da que usava no hotel. Mais suave, mais real. Era a voz de alguém que chega a um lugar onde não precisa fingir nada. A resposta demorou alguns segundos. Era uma voz fraca com aquele tremor que não é medo, mas o cansaço acumulado de um corpo que já não responde como antes. Minha filha, você comeu algo? Comi no trabalho. Não se preocupe. Mentira, disse a voz mais velha com uma ternura que atravessava as paredes. Você sempre diz o mesmo e sempre chega com fome. Eu te conheço desde que você nasceu, Isabela. Ricardo espiou pela fresta entre a moldura e o plástico que cobria a janela, e o que viu lhe custou a processar. Em uma cama pequena, encostada na parede do fundo, havia uma mulher idosa, cabelos brancos, mãos sobre o cobertor com aquela quietude de quem aprendeu a se mover o mínimo possível porque cada movimento custa. Os olhos, no entanto, estavam vivos, escuros e alertas com aquela inteligência intacta que às vezes permanece quando o corpo já não acompanha. Isabela estava ajoelhada junto à cama, segurando suas mãos. Examinava os braços dela com uma delicadeza praticada, metódica, como quem aprendeu a ser enfermeira sem que ninguém a tenha ensinado. Ajeitou o travesseiro, tocou a testa dela e então abriu a sacola. Não era dinheiro, não era nada que pudesse vender. Tirou um frasco de creme hidratante do minibar de alguma das suítes, um sabonete líquido dos que o hotel punha nos banheiros premium, 2 toalhas pequenas e, no fundo, com cuidado quase reverencial, um frasco de solução antisséptica do depósito do 22 grau andar. Os acomodou sobre a mesinha de cabeceira, pegou o antisséptico, derramou um pouco em um algodão e começou a limpar com suavidade uma pequena ferida no braço de sua mãe, no lugar onde havia uma via de acesso venoso mal cuidada. Dona Rosa fechou os olhos. Não de dor, de alívio, assim murmurou. Suas mãos sempre sabem. Ricardo sentiu que algo dentro dele se quebrava sem fazer barulho. Não estava roubando para vender, estava roubando para curar. Foi então que Tomás entrou por uma porta interna com uma pequena panela nas mãos e uma expressão séria demais para seus 16 anos. Alto, magro, com os mesmos olhos escuros de sua mãe e aquela maneira de se mover de quem aprendeu a ocupar pouco espaço para não incomodar. A sopa está pronta, mãe. Obrigado, meu filho. Você fez o dever de casa? Quase. Quase não é. Sim, quase é quase, respondeu ele com um meio sorriso, que durou exatamente um segundo antes de se tornar sério de novo. Como está a vovó? Igual, disse Isabela. E nessa palavra de 2 sílabas, havia um peso que nenhum adolescente deveria ter que carregar e que Tomás carregou sem piscar, como quem já sabe o que significa. E decidiu, de todas as formas, seguir de pé. Aproximou-se da cama e deu um beijo na testa da avó. Boa noite, vovó. Dona Rosa pegou a mão dele, apertou-a com aquela força que resta quando já não resta muita. Cuida da sua mãe, disse ela em voz muito baixa. Ela não se cuida sozinha. Tomás olhou para Isabela. Isabela olhou para outro lado. Ricardo afastou-se da janela. Caminhou de volta para o carro com as mãos nos bolsos e a cabeça baixa, como alguém que acabou de receber um golpe que não viu vir. Sentou-se ao volante, apoiou os braços sobre ele e ficou assim, em silêncio com a cidade lá fora fazendo seu barulho de sempre, completamente alheia ao fato de que, dentro daquele automóvel, um homem de 32 anos estava desmoronando algo que havia levado uma vida inteira para construir. A semana toda ele havia montado em sua cabeça a imagem de uma funcionária desonesta, uma mulher que aproveitava sua posição, que abusava da confiança que lhe fora dada. Havia construído essa imagem com dados, com padrões, com a lógica fria de um empresário que sabe ler números, e a imagem era tecnicamente correta. Isabela sim pegava coisas do hotel.
mas a conclusão era completamente, devastadoramente equivocada. Pensou em seu pai, em seu Aurélio Alencar, naquele homem que havia construído o Grupo Alencar do zero e que poucas vezes falava das pessoas que haviam estado por perto enquanto o fazia. Pensou em quantas histórias como esta haviam ocorrido nas sombras daquele império enquanto ele crescia sem vê-las. E pela primeira vez em sua vida, essa ignorância não lhe pareceu neutra, pareceu-lhe imperdoável. Naquela noite não dormiu. Ficou em seu apartamento em frente ao janelão, sem acender nenhuma luz, deixando que a escuridão fosse cúmplice do silêncio que precisava. Pensava em Dona Rosa e naquelas mãos quietas sobre o cobertor. Pensava em Tomás e naquela sopa e naquela expressão que não deveria ter 16 anos. Pensava em Isabela, ajoelhada junto à cama, com uma delicadeza que nenhum manual lhe havia ensinado. E pensava, sobretudo, em algo que Dona Rosa havia dito e que não conseguia tirar da cabeça. Cuida da sua mãe. Ela não se cuida sozinha. Há quanto tempo Isabela não se cuidava? Há quanto tempo carregava tudo aquilo sem que ninguém em seu ambiente de trabalho sequer se perguntasse como ela estava? 2 anos. Isabela trabalhava há quase 2 anos no hotel dele, e ele não sabia nem o nome da mãe dela. Na manhã seguinte, Ricardo chegou antes que o primeiro turno começasse. Esperou com a porta entreaberta até ouvir o som do carrinho de Isabela avançando pelo corredor do 22 grau andar. Levantou-se, caminhou até a porta. Isabela estava de costas preparando o turno com aquela eficiência silenciosa que ele havia ignorado por 2 anos. Movimentos exatos, sem pausa. A disciplina de alguém que não pode desperdiçar nem um minuto porque cada minuto fora do hotel lhe faz falta em outro lugar. Isabela, ele chamou. Ela se virou. Seus olhos eram escuros e tranquilos com aquela serenidade das pessoas que aprenderam a não antecipar nada de bom quando um superior as chama pelo nome. Bom dia, Dr. Ricardo. Ele hesitou exatamente um segundo e disse o que não havia planejado dizer, o que saiu antes que qualquer cálculo pudesse detê-lo. Preciso que venha à minha sala. Temos que conversar sobre algo importante. Os olhos de Isabela não mudaram de expressão, mas suas mãos apoiadas sobre o carrinho se tensionaram apenas, só por um instante, o suficiente para que alguém que estivesse olhando de verdade pudesse notar. E Ricardo, pela primeira vez em 2 anos, estava olhando de verdade. O que viu naquelas mãos não era culpa. Era o medo silencioso de uma mulher que construiu tudo sobre um fio muito fino e que sabe, com aquela sabedoria que só o sofrimento dá, que os fios finos se cortam sem aviso e que quando se cortam, não há rede embaixo. Há conversas que se ensaia mentalmente antes de tê-las. Ricardo havia ensaiado esta enquanto esperava em sua sala com a porta entreaberta. Enquanto ouvia os passos de Isabela se aproximarem pelo corredor, havia construído em sua cabeça uma versão ordenada do que ia dizer, direta, profissional, sem espaço para a emoção. Diria que sabia o que ela estava fazendo. Daria a ela a oportunidade de se explicar. Ouviria, decidiria. Assim funcionavam as coisas no mundo de Ricardo Alencar. Com estrutura, com controle, com a distância necessária para que as decisões não se contaminassem com sentimentos que não vinham ao caso. Mas Isabela Santos entrou naquela sala e algo no ensaio se rompeu antes que começasse. Não foi sua expressão, não foi nenhum gesto dramático nem nenhum sinal evidente do que carregava. Foi precisamente o contrário. Isabela entrou com uma calma que não era indiferença, mas armadura. Com aquela postura ereta das pessoas que aprenderam que mostrar medo só dá mais poder a quem já tem demais. Sentou-se na cadeira em frente à mesa, cruzou as mãos sobre o colo e o olhou diretamente nos olhos. E Ricardo, que havia passado a noite construindo argumentos, de repente não soube por onde começar. Isabela, disse finalmente, obrigado por vir. Ela assentiu uma vez, não respondeu nada mais. Não preencheu o silêncio com palavras desnecessárias. Apenas esperou com aquela quietude que Ricardo achou mais difícil de manejar do que qualquer confrontação direta. Preciso te perguntar algo, continuou ele, e sua voz soou mais cuidadosa do que havia planejado, como se algo nele já não quisesse machucar aquela mulher, embora ainda não soubesse bem por quê. Sobre as sacolas que você tem tirado do hotel. O silêncio que se seguiu durou apenas 3 segundos, mas nesses 3 segundos, Ricardo viu algo cruzar pelos olhos de Isabela. Não pânico, não negação, algo muito mais complexo e muito mais devastador que qualquer uma dessas duas coisas. Era rendição.
A rendição silenciosa de alguém que há muito tempo espera que chegue o momento em que tudo desmorona e que, quando finalmente chega, já não tem forças para fingir surpresa. Sei a que se refere, disse Isabela. Sua voz não tremeu, era plana e clara como uma superfície de água parada. Sei exatamente a que se refere, Dr. Ricardo. Ele esperou. Ela respirou uma vez e falou. Minha mãe se chama Rosa Santos, tem 71 anos e há mais de 2 não consegue andar bem nem se cuidar sozinha. Tem uma doença que foi apagando sua mobilidade devagar. Primeiro as pernas, depois os braços e os médicos dizem que continuará avançando. Não há cura, apenas manejo. E o manejo custa dinheiro que eu não tenho. Moro com meu filho Tomás em uma casa que mal é uma casa. E entre o aluguel, a comida, os medicamentos da minha mãe e os gastos de Tomás na escola, meu salário não é suficiente. Não é suficiente mesmo que eu trabalhe 12 horas. Não é suficiente mesmo que eu não compre nada para mim há mais de 1 ano. Não é suficiente, Dr. Ricardo. E quando algo não é suficiente e a gente tem a mãe com uma ferida infectada no braço porque não pode pagar o antisséptico da farmácia, a gente faz o que pode com o que tem por perto. Fez uma pausa, olhou para as mãos por um momento, como se buscasse algo nelas. Não fiz para vender nada. Não fiz por ambição, nem por costume. Fiz porque era a única coisa que tinha disponível para não deixar que minha mãe se complicasse mais. E sei que isso não justifica legalmente. Sei que o que fiz está errado. Mas se tivesse que voltar àquele momento com minha mãe com febre e sem nada em casa para limpar a ferida, eu faria de novo. Levantou a vista, olhou diretamente outra vez. Se for me demitir, eu entendo. Só lhe peço que me dê até o fim do mês para procurar outro emprego antes que se torne efetivo. Pelo meu filho. Ricardo não respondeu imediatamente. Estava processando algo que ia além das palavras que acabara de ouvir. Estava processando a maneira como Isabela as havia dito, sem súplica, sem dramaticidade, com a dignidade intacta de alguém que tomou decisões difíceis e está disposta a se responsabilizar por elas, mesmo que lhe custem tudo. Quantos anos sua mãe está doente? Perguntou. E sua voz soou diferente, mesmo para ele mesmo. Menos chefe, mais humano. Isabela piscou. Claramente não era a pergunta que esperava. Quase 3 anos. Respondeu depois de um momento. Começou pelos pés. Dizíamos que era o cansaço que ia passar, mas não passou. Foi avançando devagar. E quando os médicos puseram nome ao que tinha, já havia perdido bastante mobilidade. Agora passa a maior parte. Pode sentar com ajuda, pode mover os braços um pouco, mas andar já não pode. Provavelmente não voltará a poder. Quem cuida dela quando você está no trabalho? Tomás, meu filho tem 16 anos e sabe o que tem que fazer se ela precisar de algo urgente. Deixei o número do médico do posto de saúde do bairro e o de uma vizinha que às vezes aparece. Mas basicamente é ele, um adolescente de 16 anos, cuidando de uma idosa doente enquanto a mãe trabalha 12 horas. Ricardo deixou isso se assentar em silêncio. E o médico tem acompanhamento médico regular? Isabela hesitou apenas um segundo. O tipo de dúvida que denuncia que a resposta é incômoda. Tínhamos consultas no hospital público todo mês. Mas as 2 últimas eu cancelei porque o transporte custava mais do que eu podia gastar naquele dia e precisava desse dinheiro para os medicamentos. O Dr. Medeiros, que a atende, me disse que deveria vir a cada 6 semanas, que o acompanhamento é importante para ajustar as doses, mas entre saber o que deveria fazer e poder fazer, há uma distância que às vezes não se pode cruzar. Ricardo levantou-se devagar, caminhou até a janela e ficou olhando para fora com as mãos nos bolsos. De costas para Isabela, não porque estivesse evitando a conversa, mas porque precisava de um segundo em que ela não pudesse ver seu rosto, porque seu rosto naquele momento não era o rosto de um empresário gerenciando um problema de recursos humanos. Era o rosto de um homem a quem estavam mostrando algo que sempre existira muito perto dele e que ele preferira não ver. Há quanto tempo você trabalha aqui, Isabela? Quase 2 anos, senhor. E antes daqui trabalhei em outros hotéis, sempre na limpeza. Antes disso, quando minha mãe ainda podia se mover, ela também trabalhava. Trabalhava em casas de família. Levava muitos anos naquele trabalho. Ricardo virou-se lentamente. Em casas de família, disse. Não foi uma pergunta. Foi algo entre uma afirmação e o início de algo maior que ainda não sabia como nomear. Sim, respondeu Isabela. E algo em seu tom mudou de uma maneira quase imperceptível. Um leve cuidado novo nas palavras, como quem caminha sobre um terreno que conhece, mas sabe que pode ceder. Em que zona da cidade?
Isabela o olhou por um momento antes de responder. Em várias, mas a maior parte da vida trabalhou nos jardins. Ricardo conhecia essa zona muito bem. Era o bairro onde havia crescido. Em que casas? Perguntou. E sua voz saiu mais quieta do que pretendia. Isabela respirou, e naquele momento, naquela respiração, Ricardo teve a certeza física, antes que as palavras chegassem, de que o que estava prestes a ouvir mudaria algo que não poderia ser desfeito. A maior parte do tempo, disse Isabela com uma calma que custava demais. Trabalhou em uma única casa, quase 20 anos. Chegou quando eu era pequena e continuou até que sua doença já não lhe permitiu continuar. Era a empregada de confiança da família. Conhecia cada canto daquela casa. Conhecia as crianças. Viu-os crescer. Uma pausa. Era a casa do seu pai, Dr. Ricardo. Minha mãe trabalhou para seu Aurélio Alencar durante quase 20 anos. O silêncio que caiu sobre aquela sala foi diferente de todos os silêncios anteriores. Ricardo não se moveu. Não disse nada. Ficou de pé junto à janela, processando uma informação que reorganizava de repente todos os elementos que acreditava ter claros. Dona Rosa Santos, uma mulher a quem ele nunca havia dado um rosto, cujo nome nunca havia ouvido pronunciar em sua casa de infância com nenhum peso especial. Havia passado quase 2 décadas naquela casa. Havia conhecido sua família, o havia conhecido provavelmente quando era criança e não tinha como entender o que significava que alguém passasse 20 anos de sua vida cuidando da casa de outro. Eu a conheci? Perguntou em voz baixa. Isabela assentiu. O senhor era pequeno quando ela começou. Imagino que não se lembre. As crianças não costumam se lembrar das empregadas das casas onde crescem, não porque sejam crianças más, mas porque ninguém lhes ensina a olhar. Não havia acusação naquelas palavras. Eram apenas uma observação que entrou em Ricardo como uma agulha fina e ficou ali. Por que ela deixou de trabalhar para meu pai? Perguntou. Foi por causa da doença. Isabela o olhou durante um momento que durou um pouco mais do que o necessário. Isso, disse finalmente, é algo que eu preferiria que o senhor perguntasse ao seu pai diretamente. E nessa resposta, nessa recusa amável e firme de elaborar mais, Ricardo ouviu algo que lhe arrepiou a pele. Não era evasão por medo, era a contenção deliberada de alguém que conhece uma verdade pesada o suficiente para escolher com cuidado quando e como soltá-la. Havia algo mais naquela história, algo que Isabela sabia e que por enquanto não ia dizer. Ficaram em silêncio os dois por alguns segundos. Fora da sala, o hotel continuava funcionando com seu ritmo de sempre. Carrinhos nos corredores, elevadores, vozes distantes, o mundo normal de uma terça-feira qualquer que não tinha ideia do que estava acontecendo dentro daquela sala. Isabela disse Ricardo finalmente, você não vai ser demitida. Ela não mostrou alívio imediato, apenas o olhou com aquela expressão que ele já começava a reconhecer, a de alguém que aprendeu que as boas notícias quase sempre vêm com algo atrelado. O salário que você tem agora não é suficiente para o que você está carregando. A partir deste mês vai mudar e as despesas médicas da sua mãe vão estar cobertas pela empresa enquanto você continuar trabalhando aqui. Isabela abriu a boca. Fechou. Doutor Ricardo, eu não vim aqui para pedir. Eu sei. Ela interrompeu. Você não está pedindo. Eu estou oferecendo. E há uma diferença importante entre as duas coisas. Ela o olhou durante um longo momento e pela primeira vez desde que havia entrado naquela sala, algo em seu rosto mudou. Não foi um sorriso, foi algo menor e mais difícil de sustentar que um sorriso. Foi o gesto brevíssimo de alguém que carregou sozinha por tanto tempo, que receber ajuda lhe é quase mais difícil que continuar carregando. Por quê? Perguntou em voz baixa. Por que faz isso? Ricardo demorou a responder. Poderia ter dito algo corporativo, algo sobre responsabilidade empresarial ou sobre políticas de bem-estar do funcionário. Tinha esse vocabulário disponível e teria sido mais fácil usá-lo. Mas disse a verdade, porque ontem à noite vi como você limpava a ferida da sua mãe com o pouco que tinha e porque me dei conta de que você trabalha para mim há 2 anos e eu não sabia nem o nome dela. Isabela não respondeu. Baixou a vista por um momento para as mãos. Essas mãos que Ricardo havia visto tensionar sobre o carrinho naquela manhã e que agora estavam quietas sobre o colo com uma quietude diferente, menos defensiva, apenas mais descansada. Há algo que preciso que o senhor saiba, disse Isabela sem levantar a vista ainda. Algo sobre minha mãe e sobre esta empresa que, cedo ou tarde, vai vir à tona de qualquer forma, e prefiro que o senhor saiba por mim
antes que descubra de outra maneira. Ricardo sentou-se devagar na beirada da mesa. Eu a escuto. Isabela levantou a vista e em seus olhos havia algo que não estava antes. Não era medo, não era rendição, era a determinação tranquila de alguém que finalmente decidiu que chegou o momento de dizer a verdade. Mesmo que custe, mesmo que mude tudo, mesmo que não haja como saber ainda se o que vem depois vai ser melhor ou pior do que o que havia antes, minha mãe não deixou de trabalhar para seu pai apenas pela doença, disse. A deixaram ir. E a maneira como o fizeram depois de quase 20 anos é algo que o senhor precisa saber, porque tem a ver com quem é seu pai e com quem o senhor tem sido sem saber. Lá fora, o hotel seguia seu ritmo de terça-feira qualquer. Lá dentro, algo estava prestes a se quebrar para sempre. Há perguntas que se evita fazer ao pai, não porque não se queira saber a resposta, mas porque, em algum lugar muito profundo, já se suspeita que a resposta o obrigará a ver esse homem de uma maneira diferente. E ver seu pai de uma maneira diferente é uma dessas dores para as quais ninguém te prepara, porque o mundo assume que os pais são o que parecem ser. E muito pouca gente fala do que acontece quando se descobre que não são. Ricardo Alencar tinha 32 anos e nunca havia feito a seu Aurélio uma pergunta que seu pai não quisesse responder. Isso estava prestes a mudar. Depois que Isabela saiu da sala, Ricardo ficou imóvel por vários minutos. A conversa havia terminado com aquele gancho suspenso no ar. Aquela frase que Isabela havia deixado cair com a precisão de alguém que sabe exatamente o peso do que solta. Tem a ver com quem é seu pai e com quem o senhor tem sido sem saber. Não era uma acusação. Era algo mais difícil de manejar do que uma acusação. Era um convite para abrir uma porta que estava fechada há anos, sem saber o que havia dentro, sabendo apenas que o que havia dentro esperava muito tempo para sair. Cancelou as reuniões da tarde, algo que em 2 anos de gestão do grupo hoteleiro nunca havia feito por razões pessoais. Sua assistente o olhou com uma surpresa que tentou disfarçar e não conseguiu totalmente. Ricardo não lhe deu explicações. Pegou o carro e dirigiu por 40 minutos até a casa onde seu pai havia vivido toda a sua vida adulta. A mesma casa onde ele havia crescido, nos jardins, com suas paredes de pedra natural e seu jardim que alguém cuidava sempre, com uma dedicação que Ricardo nunca havia pensado em agradecer a ninguém. Seu Aurélio Alencar tinha 68 anos, e o porte de um homem que havia trabalhado com as mãos antes de aprender a trabalhar com a cabeça, baixo de ombros largos, com aqueles cabelos completamente brancos que ele tinha desde os 50, e que lhe davam uma autoridade visual que ele nunca precisou cultivar porque já a tinha de qualquer forma. Estava no jardim traseiro quando Ricardo chegou, sentado em uma cadeira de madeira com um café na mão e o jornal dobrado sobre a mesa, olhando para as árvores com aquela expressão dos homens mais velhos que aprenderam a ficar quietos sem que a quietude os inquietasse. Levantou a vista quando ouviu os passos do filho. Não esperava a visita, disse. Não era um reproche, era uma observação. Eu sei, respondeu Ricardo. Preciso falar contigo sobre algo. Seu Aurélio o olhou por um momento. Aquele olhar dele que não avaliava, mas pesava, que media as coisas antes de decidir o que fazer com elas. Sente-se, disse. Ricardo sentou-se em frente a ele. Não aceitou o café que seu pai lhe ofereceu com um gesto. Foi direto porque com seu Aurélio, os rodeios não funcionavam e ele sabia disso desde criança. Você conhece uma mulher que se chama Rosa Santos? A reação de seu pai não foi dramática. Não houve sobressalto nem mudança brusca de expressão. Foi algo muito mais revelador que tudo isso. Foi uma quietude repentina, a quietude específica de alguém que ouve um nome que reconhece de imediato e que no segundo seguinte decide o quanto vai mostrar. Por que me pergunta isso? Disse seu Aurélio. E sua voz soou igual de sempre, mas algo no ritmo era diferente, muito levemente, o suficiente para que Ricardo, que havia crescido aprendendo a ler aquele homem, notasse, porque a filha dela trabalha para mim. Trabalha há quase 2 anos no hotel, e esta manhã soube que Rosa Santos trabalhou nesta casa durante quase 20 anos. Seu Aurélio olhou para as árvores, tomou um gole de café, deixou-o sobre a mesa com uma calma que Ricardo reconheceu como a mesma calma que seu pai usava nas negociações difíceis. A calma que não era paz, mas controle. Rosinha disse finalmente em voz baixa, e naquele diminutivo, havia algo que Ricardo não esperava encontrar na voz de seu pai. Uma textura diferente. Algo que se parecia muito com a nostalgia, e que seu Aurélio claramente não tinha intenção de exibir. Como ela está? Perguntou. Mal, respondeu Ricardo sem suavizar. A filha dela a cuida sozinha.
Está debilitada, não consegue se mover bem e até esta manhã não tinha cobertura médica adequada. Isabela levava meses tirando antisséptico e produtos de limpeza do meu hotel para curar as feridas dela porque não lhe era suficiente para comprá-los. Seu Aurélio não respondeu de imediato. Continuou olhando as árvores e Ricardo viu algo que em 32 anos de vida nunca havia visto no rosto de seu pai. O viu acusar o golpe. Não o mostrou como outra pessoa mostraria. Não houve gesto visível nem expressão que mudasse dramaticamente, mas houve algo nos olhos de seu Aurélio, algo brevíssimo e muito profundo que se parecia com a dor real, o tipo de dor que vem de saber que algo que se fez ou deixou de fazer teve consequências que foram muito além do que se permitiu imaginar. Por que ela deixou de trabalhar aqui? Perguntou Ricardo. E desta vez sua voz não era a de um filho fazendo uma pergunta incômoda. Era a de um homem que precisa de uma resposta e não vai embora sem ela. Seu Aurélio deixou o café sobre a mesa, recostou-se levemente na cadeira e por um momento Ricardo acreditou que ele ia desviar da pergunta com aquela habilidade que tinha para transformar qualquer conversa difícil em algo que terminava sendo sobre outra coisa, mas não o fez. A empresa estava passando por um momento complicado. Disse: há alguns anos você já estava à frente do grupo, mas eu ainda gerenciava algumas coisas administrativas da casa. Foi preciso fazer cortes. Rosinha trabalhava há muitos anos aqui e seu salário havia sido ajustado com o tempo. Havia acumulado benefícios. Antiguidade. No balanço era uma despesa significativa. Ricardo olhou fixamente. Você a demitiu por dinheiro? Não foi uma pergunta. Foi uma constatação dita em voz baixa, com aquela precisão cirúrgica que às vezes as verdades simples têm quando são ditas sem adornos. Seu Aurélio não respondeu imediatamente, e esse silêncio foi mais eloquente que qualquer resposta. Ela trabalhou quase 20 anos nesta casa, continuou Ricardo. 20 anos, pai. E você a liquidou como se fosse um gasto em uma planilha? Não foi tão simples, disse seu Aurélio. E pela primeira vez na conversa, sua voz perdeu algo daquela solidez característica. Houve uma indenização correta. Todos os processos foram seguidos. Os processos? Repetiu Ricardo. Isso é o que importa, que os processos estivessem corretos. Seu Aurélio olhou então diretamente com aquele olhar que desde criança havia parecido a Ricardo o mais difícil de sustentar no mundo, porque era um olhar que não pedia nem dava permissão para nada, simplesmente era o que importa, disse seu Aurélio com uma calma que agora custava mais sustentar. E naquele momento tomei uma decisão de negócios, como tomei milhares de decisões de negócios ao longo da minha vida. Algumas deram certo, outras, com o tempo as vejo diferente. Você vê esta diferente? Uma pausa longa. Sim, admitiu seu Aurélio em voz muito baixa. Esta eu vejo diferente. Foi a primeira vez na vida de Ricardo que ouviu algo parecido com um arrependimento na voz de seu pai. Não era uma desculpa. Seu Aurélio Alencar não se desculpava. Mas era o reconhecimento de que algo havia estado errado, e de que esse algo havia tido um custo real em uma vida real, e que esse custo não havia sido abstrato nem estatístico, mas concreto e humano, e tinha nome: Rosa Santos. Rosinha, a mulher que havia passado quase 20 anos naquela casa e que agora estava em uma cama que não podia deixar, sendo cuidada por uma filha que roubava antissépticos, de um hotel de luxo, porque era a única coisa que tinha disponível. Há algo mais que você precisa saber, disse seu Aurélio depois de um silêncio que pesou entre os dois como algo físico. Ricardo esperou. Quando Rosinha começou a trabalhar aqui, você tinha 8 anos. Ela ficou até você ter 27, 19 anos, não 20, mas sim, quase 2 décadas. E nesse tempo, Ricardo, essa mulher não foi apenas uma funcionária desta casa. O que quer dizer? Seu Aurélio pegou o café, olhou dentro da xícara como se buscasse as palavras ali. Quando sua mãe foi embora, você tinha 11 anos. Rosa tinha 40 e poucos. E durante os anos que se seguiram, enquanto eu tentava manter o negócio e criar um filho sozinho e não desmoronar, Rosa foi a pessoa que sustentou esta casa de verdade, não apenas limpando, sustentando-a. Ela estava aqui quando você chegava da escola. Te dava comida quando eu chegava tarde. Sabia quando você estava triste, mesmo que não dissesse. Te conhecia de uma maneira que eu, nesse período, não podia me permitir o luxo de te conhecer. Ricardo sentiu algo se mover em seu peito, algo que vinha de muito longe. Eu me lembro dela, disse em voz baixa. E era verdade. Até aquele momento não havia conectado o nome com o rosto, mas agora sim.
Uma mulher de cabelos escuros que ficaram grisalhos devagar com os anos, que sempre tinha algo quente na cozinha, que nunca levantava a voz, mas que tinha uma maneira de dizer as coisas que fazia a gente escutar. Uma presença constante e silenciosa nos anos mais difíceis de sua infância. Tão constante e tão silenciosa, que ele havia crescido sem pensar nela como uma pessoa com uma vida própria, com uma história, com uma filha que também crescia em algum lugar enquanto sua mãe cuidava da casa de outro. Eu me lembro dela, repetiu, e não soube o nome dela até hoje. Seu Aurélio não respondeu, mas algo em sua postura mudou. Assentou-se de outra maneira na cadeira, como se o peso do que carregava tivesse se redistribuído de repente. Isabela sabe de tudo isso? Perguntou. Sabe que a mãe dela trabalhou aqui? O que não sei é o quanto Rosinha contou a ela sobre esses anos, nem o quanto sabe sobre a maneira como foi demitida. Seu Aurélio fechou os olhos por um momento. Houve algo mais, disse. Algo que não está em nenhum papel de indenização. Ricardo esperou sem se mover. Quando tomei a decisão de prescindir de seus serviços, Rosinha já estava há meses com os primeiros sintomas do que depois soubemos ser sua doença. Eu sabia. Ela me havia dito porque éramos próximos o suficiente para que ela me dissesse. E ainda assim tomei a decisão porque os números não batiam, e eu precisava resolver aquilo. E naquele momento fui capaz de separar o que sabia do que decidi. O jardim estava completamente quieto, até o vento parecia ter parado. Você a demitiu sabendo que estava doente, disse Ricardo. E sua voz saiu tão plana, tão sem inflexão, que foi mais devastadora que qualquer grito. Seu Aurélio abriu os olhos. Os tinha brilhantes de uma maneira que Ricardo nunca havia visto nele. Sim, disse uma única palavra, 3 letras. E nessas 3 letras havia uma confissão que seu Aurélio Alencar havia carregado por anos em silêncio, com aquela maneira dele de carregar as coisas, que era não falar delas nunca, e seguir em frente, como se o movimento para a frente pudesse compensar o que havia deixado para trás. Ricardo levantou-se devagar, não de repente, não com raiva visível. Levantou-se como alguém que precisa pôr distância entre ele e o que acaba de ouvir para poder processar, sem se quebrar ali mesmo. Caminhou até a beira do jardim. Ficou de costas para o pai, olhando para as mesmas árvores que seu Aurélio havia estado olhando quando chegou, e pensou em Isabela. Naquela sala, naquela manhã, com as mãos quietas sobre o colo e a voz sem tremer dizendo a verdade, mesmo que lhe custasse tudo, pensou em Tomás com sua panela de sopa e seus 16 anos carregando o que não lhe cabia. Pensou em Dona Rosa com os olhos vivos e as mãos sobre o cobertor, e aquela frase que havia dito ao neto, cuida da sua mãe. Ela não se cuida sozinha. E pensou em si mesmo, nos 32 anos que havia vivido dentro daquele sobrenome, como dentro de uma armadura, sem nunca se perguntar o que havia por baixo das decisões que construíram aquele sobrenome, sem nunca se perguntar a quem havia custado algo o que a ele chegou como herança. Virou-se para o pai. Vou me encarregar de Rosa Santos, disse, do tratamento dela, dos medicamentos dela, de tudo o que precisar, e vou fazer isso, não como um favor, mas como o que é, uma dívida que esta família tem com aquela mulher, e que deveria ter sido paga há anos. Seu Aurélio olhou durante um longo momento. Eu sei, disse finalmente, e deixou que aquelas 2 palavras dissessem tudo o que não podia dizer de outra maneira. Ricardo assentiu, pegou as chaves do carro, e antes de ir embora parou um momento. Ela sabe onde você mora? Perguntou. Rosa sabe que você ainda está nesta casa. Seu Aurélio demorou um segundo. Não sei. Provavelmente sim. Rosinha sempre soube tudo o que acontecia nesta casa. Era o jeito dela. Ricardo olhou mais uma vez, e naquele olhar havia algo novo. Algo que não havia estado antes em nenhum dos olhares que ele havia dirigido ao pai em 32 anos de vida. Não era ódio, não era decepção simples. Era algo mais complexo e mais maduro que qualquer uma dessas 2 coisas. Era o olhar de um filho que acaba de ver seu pai como o que realmente é. Não o homem invencível da infância, nem o empresário implacável da idade adulta, mas um homem, com tudo o que essa palavra contém de grandeza e de fracasso, de conquistas reais e de erros que não têm conserto, mas que talvez, se um for suficientemente valente, ainda podem ter consequências que importam. Dirigiu de volta para a cidade com a janela aberta, deixando que o ar lhe batesse no rosto, pensando que no dia seguinte tinha que falar com Isabela de novo, que havia coisas que ela precisava saber e coisas que ele precisava dizer. Que a história entre essas 2 famílias
Era mais longa e mais emaranhada do que qualquer um dos dois havia imaginado naquela manhã na sala. E pensando também em algo que não conseguia tirar da cabeça. Dona Rosa havia passado 19 anos naquela casa, o havia visto crescer. Havia estado presente nos anos mais difíceis de sua infância depois que sua mãe foi embora, quando seu Aurélio trabalhava sem parar e a casa precisava de alguém que a sustentasse de verdade. E sua filha, sem saber exatamente tudo aquilo, havia terminado trabalhando para ele. Não era coincidência. Ricardo sabia. As coisas assim nunca são coincidência. São o resultado de decisões tomadas anos antes, de caminhos que se cruzam, porque a vida tem essa maneira implacável de fechar os círculos que a gente deixa abertos. O círculo estava ali aberto há anos, esperando que alguém tivesse a coragem de fechar, Lubem. E Ricardo Alencar, pela primeira vez em sua vida, sentia que esse alguém tinha que ser ele. Há coisas que as mães guardam para proteger seus filhos, não por covardia, não por fraqueza, mas porque existe um tipo de amor que calcula, que mede, que decide conscientemente quanto peso uma pessoa pode carregar antes que esse peso a dobre. E as mães que viram seus filhos sofrerem desenvolvem um instinto feroz para detectar esse limite e não cruzar. Mesmo que isso signifique carregar sozinhas coisas que não deveriam ser carregadas sozinhas. Dona Rosa Santos havia guardado muitas coisas por muitos anos, mas naquela tarde, quando Ricardo Alencar bateu na porta de sua casa, soube que o tempo de guardar las havia terminado. Isabela não estava. Havia saído para fazer alguns trâmites que não podiam esperar, e Tomás havia aberto a porta com aquela expressão de adolescente que calibra em décimos de segundo se a visita representa uma ameaça ou não. Quando viu Ricardo, a calibração foi evidente. Não era medo. Era a desconfiança raciocinada de alguém que aprendeu que os homens com roupas caras que aparecem em sua porta geralmente não trazem boas notícias. Sou Ricardo Alencar, disse o chefe da sua mãe. Sua avó está? Tomás o olhou por um momento mais do que o estritamente necessário. Depois abriu a porta. Ela está lá dentro, mas se cansa rápido. Ele o seguiu pelo corredor curto até o quarto, onde Dona Rosa passava a maior parte de suas horas. A casa de dia era diferente de como Ricardo a havia visto de noite através da janela, menor em certo sentido, mais real. A luz entrava por uma janela lateral e iluminava detalhes que a escuridão havia ocultado. Uma prateleira com 3 livros muito lidos, uma foto emoldurada na mesinha de cabeceira, uma pequena planta no parapeito que alguém regava com cuidado porque tinha o aspecto saudável das coisas que recebem atenção, mesmo que todo o resto seja escasso. Dona Rosa estava sentada, apoiada contra a cabeceira da cama com 2 travesseiros atrás. Tinha os olhos abertos quando Ricardo entrou e no segundo em que o viu, algo em seu rosto fez um movimento estranho. Não foi surpresa exatamente, foi algo mais parecido com o reconhecimento, como se estivesse esperando por essa visita. Não hoje especificamente, mas sim em algum momento, em algum dia que sabia que eventualmente chegaria. Ricardo disse, e não disse Dr. Ricardo nem Sr. Alencar. Disse seu nome sozinho, como quem nomeia alguém que conhece há muito tempo, embora tenham passado anos sem se ver. Ele parou na soleira, a olhou e, de repente, com uma clareza que não havia tido quando seu pai pronunciou o nome naquela tarde no jardim, a reconheceu de verdade, não como um conceito nem como uma história que lhe haviam contado. A reconheceu no sentido físico profundo de quando o corpo lembra algo que a mente havia arquivado muito atrás. Aquela mulher havia estado em sua cozinha, havia estado em seu corredor, havia estado presente nas manhãs em que ele descia para tomar café, e seu pai já havia ido embora, e a casa estava em silêncio. E ela punha algo quente na mesa sem dizer nada, sem perguntar como ele estava, porque tinha a sabedoria de saber que às vezes as crianças não precisam de perguntas, mas simplesmente que alguém esteja ali. Dona Rosa, disse, e sua voz saiu mais baixa do que pretendia. Sente-se, meu filho, não fique na porta. Ninguém o chamava de meu filho. Havia anos que ninguém o chamava assim. A palavra lhe chegou de uma maneira que não esperava, com aquela capacidade que as palavras simples têm de abrir portas que se acreditava fechadas à chave. Sentou-se na cadeira que Tomás havia aproximado da cama sem que ninguém lhe pedisse. O adolescente ficou de pé na soleira, sem entrar totalmente, mas sem ir embora também, vigiando com aquela lealdade silenciosa das crianças que cresceram sendo o único homem da casa. Como a senhora está? Perguntou Ricardo. Dona Rosa fez um gesto com a mão que queria dizer mais ou menos, que queria dizer dentro do possível.
que queria dizer exatamente o mesmo que Isabela dizia quando perguntavam por ela, e respondia que tudo estava bem. Quanto seu pai lhe contou? Perguntou Dona Rosa. O suficiente, respondeu Ricardo. Ele me disse que a demitiu sabendo que a senhora já estava doente. Dona Rosa assentiu devagar, sem dramaticidade, com a serenidade de quem teve muito tempo para fazer as pazes com algo. Seu pai é um homem complicado. Disse, não é mau. Isso quero que você tenha claro. Seu Aurélio não é mau, mas aprendeu muito cedo que os sentimentos custam e que nos negócios o que custa deve ser eliminado. O problema é que com os anos, isso foi se metendo em outras partes da vida também. E às vezes, já não sabia distinguir onde terminavam os negócios e onde começava o resto. Ricardo a escutou, sem interromper. Quando ele me disse que já não precisava de mim, continuou Dona Rosa. Eu já sabia o que tinha. Os médicos me haviam explicado como ia avançar e sim, doeu. Não vou mentir dizendo que não doeu. 19 anos em uma casa deixam raízes, mesmo que a gente não queira. Mas o que mais doeu não foi perder o trabalho. Fez uma pausa. Suas mãos se moveram levemente sobre o cobertor. O que mais doeu foi pensar na Isabela, em como ela ia carregar tudo aquilo sozinha, porque Isabela sempre foi assim desde pequena. Ela assume o mundo e não diz nada. Sorri e segue. E eu sabia que quando eu não pudesse mais trabalhar, ela ia fazer exatamente isso. Assumir o mundo e sorrir e seguir. Ela sabe como a senhora terminou na casa do meu pai? Perguntou Ricardo. Sabe a história completa? Dona Rosa o olhou por um momento. Sabe que trabalhei lá muitos anos. Sabe que me demitiram. O que não sabe é todo o resto. O que é todo o resto? O quarto estava muito quieto. Tomás continuava na soleira. A planta no parapeito recebia a última luz da tarde. Dona Rosa respirou fundo e começou a falar. Quando cheguei para trabalhar naquela casa, disse, você tinha 8 anos e sua mãe havia ido embora há pouco tempo. A casa estava apagada. Esse é o único modo em que posso descrevê-lo. Seu pai trabalhava de sol a sol porque o trabalho era a única maneira que conhecia de não pensar. E você era um menino que chegava da escola a uma casa silenciosa e procurava na cozinha alguém que o visse. Ricardo não disse nada, mas algo em sua postura mudou. Lembro do dia em que você chegou com uma mochila rasgada, continuou Dona Rosa. Você tinha uns 10 anos. Você mesma havia costurado com linha de cozinha porque não queria incomodar seu pai com algo tão pequeno. Eu a vi e não disse nada naquele dia. Mas no dia seguinte apareceu uma mochila nova no seu quarto. Seu pai nunca soube de onde havia saído. Ricardo fechou os olhos por um momento. Eu a comprei, disse Dona Rosa simplesmente com o meu salário daquela semana, porque nenhuma criança deveria chegar à escola com a mochila costurada com linha de cozinha e carregar ainda com o peso de não querer incomodar ninguém. O silêncio que se seguiu foi daqueles que não pedem para ser preenchidos. Ricardo tinha uma lembrança muito vaga daquela mochila. Não havia pensado nela em mais de 20 anos, mas agora que Dona Rosa a nomeava, algo retornou. A cor, o cheiro de novo, a sensação de usá-la no dia seguinte, sem entender totalmente de onde havia aparecido, mas sentindo-se, por alguma razão que então não soube nomear, um pouco menos sozinho. Por que a senhora nunca me disse quem a havia comprado? Perguntou. Por que não o fiz para que me agradecesse? Respondeu Dona Rosa com uma naturalidade que era mais poderosa que qualquer declaração solene. Fiz porque era o que tinha que ser feito. Assim de simples. Ricardo a olhou. Esta mulher que havia passado 19 anos em sua casa, que havia comprado uma mochila com seu próprio salário para um menino que não era seu, que havia sustentado uma casa que não era a sua, e que no final havia sido demitida quando já não podia trabalhar bem e os números não batiam. Há algo mais que eu não saiba? Perguntou. E algo no tom da pergunta indicava que não era casual, que havia chegado. Dona Rosa o olhou durante um longo momento. Há uma coisa, disse. Uma coisa que Isabela não sabe, e que acho que é tempo de que saiba e que você também saiba. Ricardo esperou. Quando me demitiram, eu tinha direito a uma indenização completa. 19 anos de serviço. Seu pai me ofereceu uma quantia que não correspondia àquele tempo, significativamente menor. E eu, que já estava doente e assustada e sozinha, assinei. Assinei porque precisava de algo imediatamente e porque naquele momento não tinha forças para brigar. A voz de Dona Rosa não tremia, mas suas mãos sim, apenas, quase imperceptivelmente. Mas Ricardo o viu. Isabela nunca soube disso. Continuou. Nunca lhe disse o quanto me cabia nem o quanto recebi.
Disse que me haviam dado o que era justo porque não queria que ela carregasse com aquela raiva. Porque a raiva pesa, Ricardo. E Isabela já carregava o suficiente. Ricardo levantou-se devagar, caminhou até a janela. Lá fora a tarde estava terminando e as ruas daquele bairro se enchiam daquele barulho particular dos bairros humildes no final do dia. Aquele barulho que mistura a vida com o cansaço de uma maneira que os bairros ricos nunca têm. Quanto foi a diferença? Perguntou sem se virar. Dona Rosa lhe disse um valor. Não era uma fortuna em termos absolutos, mas em termos do que aquela mulher precisava naquele momento, em termos do que teria significado para Isabela nos anos seguintes, em termos do tratamento médico que não pôde ser pago e dos trâmites que foram cancelados porque o transporte custava demais, era uma diferença que havia tido consequências reais e concretas em cada um dos dias difíceis que haviam vivido desde então. Ricardo virou-se. A senhora tem o contrato de indenização? Dona Rosa apontou para a prateleira com os 3 livros. Atrás do segundo, dobrado com aquela precisão dos documentos importantes que se guardam sem saber bem para quê, mas sem poder jogar, luz fora, havia um envelope. Tomás o alcançou antes que Ricardo terminasse de pedir. Entregou-o à avó e Dona Rosa o passou para Ricardo sem dizer mais nada. Ele o abriu, leu e enquanto o lia, sentiu algo que não era exatamente raiva, porque a raiva implica surpresa. E ele já não estava surpreso, era algo mais frio e mais determinado. Era a clareza de alguém que acaba de entender completamente o tamanho do que precisa ser corrigido. Dobrou o documento, guardou-o no bolso interno do paletó. Isso vai ser corrigido, disse. A diferença, os juros, tudo, e vai estar em sua conta antes que termine a semana. Dona Rosa o olhou. Você não precisa fazer isso, disse. Eu sei, respondeu Ricardo. Por isso vou fazer. Ficaram em silêncio por um momento. Lá fora ouviu-se uma chave na fechadura, passos no corredor e depois a voz de Isabela da entrada. Aquela voz que Ricardo já reconhecia como a real, a que usava em casa, a que não tinha nada da correção profissional do hotel. Cheguei. Como estão? Parou na porta do quarto quando viu Ricardo. A expressão em seu rosto foi uma mistura de coisas que ocorreram ao mesmo tempo e que era difícil separar. Surpresa, alarme, uma pergunta que não sabia como formular. E por baixo de tudo isso, muito no fundo, algo que se parecia com o medo de quem descobre que 2 mundos que havia mantido cuidadosamente separados acabam de colidir. Dr. Ricardo disse, o que o senhor está fazendo aqui? Ricardo a olhou e depois olhou para Dona Rosa. E na troca de olhares entre mãe e filha naquele momento, havia toda uma conversa sem palavras. Uma dessas conversas que só existem entre pessoas que se conhecem tão profundamente que a linguagem se torna desnecessária. Dona Rosa assentiu levemente para a filha. Um gesto pequeno, mas Isabela entendeu. Sente-se, minha filha, disse Dona Rosa. O senhor Ricardo e eu estivemos conversando e acho que é tempo de você também saber algumas coisas que guardei para te proteger. Isabela olhou para a mãe, depois para Ricardo, depois outra vez para a mãe. E sentou-se com aquela obediência que não é submissão, mas confiança. A confiança de uma filha que sabe que sua mãe, embora tenha guardado coisas, nunca guardou nada que não fosse por amor. O que veio depois mudaria tudo o que Isabela acreditava saber sobre sua história, sobre a família Alencar e sobre as dívidas que existem entre as pessoas, muito antes que essas pessoas saibam que as têm. Isabela escutou tudo sem interromper. Isso era o que mais impressionou Ricardo nela naquele momento. Não as lágrimas, embora tivessem vindo, não o tremor nas mãos, embora tivesse existido, mas aquela capacidade de ficar completamente quieta, enquanto o mundo que acreditava conhecer se reorganizava diante de seus olhos com a mesma disciplina silenciosa com a qual havia enfrentado todo o resto. Dona Rosa falou devagar, sem dramaticidade, com aquela maneira dela de dizer as coisas difíceis, que as fazia ao mesmo tempo mais suaves e mais devastadoras, porque não vinham envoltas em escândalo, mas em verdade pura, e a verdade pura sem invólucro dói de uma maneira particular que não tem antídoto. Contou tudo. Os 19 anos na casa dos Alencar. Os anos depois que a mãe de Ricardo foi embora, quando a casa precisava de alguém que a sustentasse, e ela o fez sem que ninguém o pedisse formalmente porque era o que tinha que ser feito. Contou sobre o menino de 8 anos que descia para tomar café sozinho, e sobre a mochila costurada com linha de cozinha. Contou como havia visto Ricardo crescer à distância de alguém que está presente sem pertencer, que cuida, sem que o cuidado lhe pertença,
que ama sem que o amor seja nomeado, porque nessas casas o amor entre empregada e família não tem um nome confortável. E depois contou sobre a indenização. Isabela não disse nada quando ouviu o valor, apenas fechou os olhos por um momento. E naquele momento, Ricardo viu em seu rosto algo que reconheceu porque o havia visto antes, no jardim de seu pai naquela mesma tarde, quando seu Aurélio acusou o golpe sem mostrar-lo totalmente. A dor de entender que algo que doeu muito, algo que se carregou por anos acreditando que era o peso normal da vida, na realidade tinha uma origem concreta, uma decisão, uma pessoa, um momento específico em que alguém escolheu o conveniente sobre o justo. Mãe, disse Isabela finalmente. Sua voz era muito baixa. Por que a senhora não me disse? Dona Rosa a olhou com aquela serenidade que só tem as pessoas que pensaram muito em uma resposta antes de tê-la que dar. Porque te conheço desde que nasceu, minha filha. E sei que se soubesse de mim demitida assim, doente, com uma indenização incompleta, você teria carregado com aquela raiva cada dia de sua vida. A teria carregado enquanto trabalhava, enquanto cuidava de seus filhos, enquanto cuidava de mim. E essa raiva teria pesado mais a você do que qualquer outra coisa. Preferi guardar eu do que deixar você carregar. Isabela abriu a boca, fechou. As lágrimas lhe corriam em silêncio, sem soluços, daquela maneira em que choram as pessoas que aprenderam a chorar, sem fazer barulho para não assustar ninguém. Tomás, que havia estado na soleira o tempo todo, aproximou-se devagar e sentou-se na beirada da cama junto à avó. Pegou a mão dela sem dizer nada. E esse gesto tão simples, esse adolescente de 16 anos pegando a mão de sua avó doente, em meio a uma verdade que o superava em anos e em peso, foi o que finalmente quebrou a compostura de Isabela por completo. Cobriu o rosto com as mãos e chorou. Não o choro contido de antes, mas o choro verdadeiro, o que sai quando a gente já não tem forças para continuar sendo forte, o que acumula meses e anos de carregar sozinha e de sorrir e de dizer que tudo está bem quando nada está totalmente bem. Ricardo não disse nada. Não era o momento para palavras, era o momento para deixar que aquela família tivesse o que precisava ter, mesmo que fosse doloroso, mesmo que custasse, porque há dores que limpam e há verdades que, embora cheguem tarde, chegam quando tem que chegar. Foi Dona Rosa quem quebrou o silêncio e o fez olhando para Ricardo diretamente com aqueles olhos escuros e vivos que não havia perdido apesar de tudo. Você não é seu pai, Ricardo disse. Isso quero que você saiba. Seu Aurélio tomou decisões que não foram boas, mas você é outro homem. Vejo isso em por que você está aqui hoje. Vejo em como você olha para minha filha quando pensa que ninguém está vendo. Ricardo não respondeu, mas não desviou o olhar. Isabela baixou as mãos. Olhou-o com os olhos ainda úmidos, e aquela expressão de alguém que acabou de atravessar algo e ainda não sabe bem em que margem ficou. Por que o senhor veio aqui hoje? Perguntou a esta casa para falar com ela. Por que não mandou alguém? Ou ligou por telefone ou simplesmente depositou o dinheiro e encerrou o caso? Ricardo pensou um momento na resposta e escolheu a verdade sobre o conforto. Porque há 2 noites estive do lado de fora desta janela, disse. Vi como você limpava a ferida da sua mãe com o que tinha. Vi Tomás com sua panela de sopa e entendi que havia estado dirigindo uma empresa por 2 anos sem saber nada das pessoas que a faziam funcionar. Vim porque precisava olhar isso de frente, não de fora de uma janela. De frente, o quarto estava completamente quieto. Dona Rosa apertou a mão de Tomás. Isabela o olhava com uma expressão que misturava gratidão e uma desconfiança que ainda não havia terminado de se dissolver, porque a desconfiança raciocinada não desaparece de repente, mesmo que queira. E Ricardo entendeu. Não esperava que desaparecesse de repente. Algumas coisas se reconstroem devagar ou não se reconstroem, e a única coisa que se pode fazer é ser consistente e deixar que o tempo faça o que as palavras não podem. Levantou-se, pegou o envelope do bolso e o deixou sobre a mesinha de cabeceira junto à foto emoldurada. A diferença da indenização mais os juros de todos esses anos, disse, na segunda-feira vai estar depositada também em sua conta. Isso é apenas a confirmação. Dona Rosa olhou o envelope. Não o pegou de imediato. Obrigado, disse finalmente com aquela mesma naturalidade com que havia dito todo o resto, sem exagero, sem desabamento, com a dignidade intacta de alguém que recebe o que sempre foi seu e que não precisa fazer disso um espetáculo. Ricardo assentiu. Olhou para Isabela mais uma vez. Amanhã continuamos conversando. Há coisas a resolver ainda. Ela assentiu, e enquanto ele se dirigia para a porta, sua voz o deteve. Ricardo,
Era a primeira vez que o chamava pelo nome apenas, sem o senhor, só seu nome, como sua mãe havia dito quando ele entrou naquele quarto. Obrigado por vir, disse Isabela, por vir de verdade. Ele não respondeu. Saiu para a rua, onde a noite já havia caído completamente, e caminhou até seu carro pensando que aquela frase, tão curta e tão simples, pesava mais que qualquer contrato que tivesse assinado em sua vida por vir de verdade. Quantas vezes havia estado presente em um lugar sem estar de verdade? Quantas conversas havia tido sem escutar de verdade? Quantas pessoas haviam estado perto dele, trabalhando para ele, sustentando-o sem que ele soubesse, sem que se perguntasse, sem que lhe ocorresse que por trás de cada nome, em uma folha de pagamento, havia uma história que merecia ser vista. Ligou o carro e soube, com uma certeza que não precisava de palavras, que o que começou aquela noite do lado de fora de uma janela não havia terminado ainda. Apenas estava começando. Dias depois, a vida de Isabela Santos começou a mudar de uma maneira que ela ainda não sabia como nomear. Não foi de repente, não foi dramático nem cinematográfico. Foi devagar, como mudam as coisas que vão durar, com aquela solidez discreta do que se constrói bem desde a base e não precisa fazer barulho para demonstrar que é real. A primeira coisa que mudou foi Dona Rosa. O Dr. Carlos Medeiros chegou a casa numa terça-feira de manhã, com sua maleta preta, e aquela maneira dele de entrar em espaços humildes, sem fazer as pessoas se sentirem observadas. Era um homem de uns 50 anos, magro, com óculos de armação fina e uma expressão permanente de alguém que viu muito sofrimento evitável e decidiu que a única resposta possível é continuar trabalhando. Havia anos atendendo Dona Rosa no posto de saúde do bairro, com as limitações de um sistema que sempre tinha menos do que precisava e mais pacientes do que podia atender bem. Mas naquela manhã chegou com algo diferente. Chegou com tempo, com exames completos que Dona Rosa nunca havia podido fazer, com uma ordem para um especialista no hospital privado Clínica São Rafael, que cobriria tudo o que o sistema público não alcançava. Ricardo havia gerenciado sem anunciar, sem ligar para Isabela para dizer o que estava fazendo, nem esperar agradecimento. Havia feito porque era o que correspondia fazer e porque havia aprendido nos dias que se seguiram aquela noite do lado de fora da janela, que as ações que se fazem esperando reconhecimento não são generosidade, são transações disfarçadas. O Dr. Medeiros examinou Dona Rosa com uma minúcia que ela não experimentara em muito tempo. Ajustou os medicamentos, explicou com paciência o que cada um fazia e por que era importante tomá-los na ordem correta. Falou com ela como se fala com uma pessoa inteligente que merece entender sua própria situação, não como se fala com uma idosa doente que só precisa obedecer a indicações. Quando terminou, saiu ao corredor onde Isabela esperava com Tomás e lhes disse algo que nenhum dos dois esqueceria. Sua mãe não vai recuperar a mobilidade que perdeu. Disse com aquela honestidade direta que os bons médicos não evitam, mesmo que doa. Isso não vai mudar, mas com o tratamento correto e o acompanhamento adequado, o que ela tem não precisa avançar tão rápido. Podemos dar anos de estabilidade, e esses anos, com os cuidados que vocês lhe dão, podem ser anos bons. Tomás olhou para o médico e depois olhou para a mãe, e naquele olhar havia algo que Isabela reconheceu, porque era o mesmo que ela havia sentido quando Ricardo deixou o envelope na mesinha de cabeceira de Dona Rosa. Era o alívio de saber que alguém mais estava sustentando algo do peso. Mais tarde, quando o Dr. Medeiros já havia ido embora, e Dona Rosa dormia com aquela tranquilidade nova que dá saber que alguém competente está cuidando da gente. Tomás sentou-se junto à mãe na pequena sala e lhe perguntou algo que há dias queria perguntar. Mãe, o Dr. Ricardo é boa pessoa? Isabela demorou um momento para responder. Acho que ele está aprendendo a ser. Disse finalmente, e isso às vezes vale mais do que ser por natureza. Tomás processou isso em silêncio. Depois disse, com aquela maneira dele de ir direto ao centro das coisas. E meu pai, ele também estava aprendendo quando foi embora. A pergunta chegou sem aviso e com todo o seu peso. Isabela a deixou assentar antes de responder, porque era uma pergunta que merecia uma resposta real e não uma resposta confortável. Seu pai, disse devagar, era um homem que queria ser melhor do que pôde ser. Foi embora quando você tinha 3 anos, porque estava perdido em coisas que não soube lidar sozinho. Não porque não te quisesse, mas porque às vezes as pessoas se afogam e em vez de pedir ajuda desaparecem. É o erro mais triste que uma pessoa pode cometer. Você sente falta dele? Às vezes sinto falta do que poderia ter sido,
respondeu Isabela com honestidade. O que é diferente de sentir falta da pessoa. Tomás assentiu devagar e depois fez algo que pegou Isabela completamente de surpresa. Recostou-se em seu ombro com aquela desajeitada afetividade dos adolescentes que ainda não sabem como caber em seus próprios corpos, mas que de vez em quando precisam ser simplesmente filhos. Isabela o abraçou e não disse mais nada porque não era preciso. Enquanto isso, no Hotel Alencar Imperial, outras coisas também estavam mudando. Silvia Costa recebeu Ricardo em sua pequena sala da área de supervisão com aquela expressão de alguém que estava esperando uma conversa e não sabe se o que vai ouvir é bom ou ruim. Ricardo foi direto. Isabela Santos continua em seu posto, disse com um ajuste de salário que ela verá refletido na próxima quinzena. E quero que você saiba que o que encontrou e me reportou foi o correto. Você fez certo. Silvia o olhou. Posso perguntar o que aconteceu? Aconteceu que os números nem sempre contam a história completa, respondeu Ricardo, e que eu demorei demais para entender isso. Houve uma pausa. E a chave do depósito? Perguntou Silvia. Porque isso ainda não entendo. Isabela não tinha autorização para ter aquela chave. Ricardo havia pensado nisso. Havia falado diretamente com Isabela 2 dias antes em uma conversa breve e sem rodeios. A chave, explicou, foi deixada por um funcionário do turno anterior que pediu demissão há 4 meses. Rodrigo, lembra-se dele? Silvia franziu a testa levemente. Sim, ele foi embora sem avisar. Foi embora sem devolver a chave reserva do depósito e simplesmente a deu a Isabela dizendo para guardá-la, até que alguém a reclamasse. Ninguém a reclamou, e quando Isabela precisou do que precisava, a chave estava ali. Silvia processou isso em silêncio. Então, nunca teve autorização real, disse. Nunca a teve, confirmou Ricardo, mas também não a buscou ativamente. Foi uma cadeia de descuidos administrativos que terminou em uma situação que nenhum dos dois criou intencionalmente. A partir desta semana, os protocolos de devolução de chaves vão mudar, e o inventário do depósito vai ter um sistema de registro diário que vamos implementar em todos os andares. Silvia assentiu, e depois, com aquela honestidade direta que Ricardo havia aprendido a valorizar nela, disse algo mais. Doutor Ricardo, Isabela não é a única funcionária neste hotel que está carregando coisas difíceis sozinha. Há mais. Ricardo a olhou. Eu sei, disse. Por isso quero que você me ajude a montar algo. Um protocolo de bem-estar para o pessoal, não de papel. Um real, com acompanhamento, com recursos, com alguém que escute antes que as situações cheguem ao ponto a que chegou a de Isabela. Silvia o olhou durante um momento com uma expressão que Ricardo não soube ler totalmente. Depois disse, faz anos que espero que alguém propusesse isso. Então, vamos começar esta semana. Dias depois, Ricardo fez algo que não havia planejado, mas que sentiu necessário com uma clareza que não admitia postergação. Foi ver seu pai. Seu Aurélio estava no mesmo jardim de sempre, na mesma cadeira, com o mesmo café, mas algo nele estava diferente. Algo muito sutil, quase imperceptível, que Ricardo identificou depois de alguns segundos. Estava esperando, não com ansiedade, com aquela quietude específica dos homens mais velhos que aprenderam que certas conversas chegam quando tem que chegar e que a única coisa que se pode fazer é estar presente quando elas chegarem. Ricardo sentou-se em frente a ele. Depositei a diferença da indenização de Rosa Santos, disse, com os juros correspondentes a todos esses anos. Seu Aurélio assentiu lentamente. Como ela está? Estável. Tem acompanhamento médico agora? O tratamento está ajustado. Bem, disse seu Aurélio, e naquela única palavra havia um alívio que há anos não tinha para onde ir. Houve um longo silêncio entre os dois. Não incômodo. O tipo de silêncio que existe entre pessoas que disseram coisas importantes e que ainda estão processando o peso de tê-las dito. Quero te pedir algo, disse Ricardo finalmente. Seu Aurélio o olhou. Quero que você vá vê-la. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os anteriores. Mais pesado, mais carregado de coisas que nenhum dos dois sabia nomear totalmente. Não sei se ela quer me ver, disse seu Aurélio. Você não saberá até que vá, respondeu Ricardo. Seu pai olhou para as árvores durante um longo momento e depois, com aquela economia de palavras que o havia caracterizado toda a sua vida, disse, me dê uns dias. Ricardo assentiu, levantou-se e antes de ir embora parou um momento com a mão no encosto da cadeira, sem se virar totalmente. Pai, a mochila. A que Rosinha te comprou quando você tinha 11 anos. Ela me disse. Seu Aurélio o olhou com uma expressão que Ricardo nunca havia visto nele.
Não era a sua, disse seu Aurélio em voz muito baixa. Era a minha. Eu tinha 11 anos quando perdi minha mãe. Rosinha trabalhou naquela época na casa de meus pais. Me comprou uma mochila quando a minha se quebrou porque ninguém mais notou. Ricardo ficou imóvel. Carreguei a vida toda sabendo o que aquela mulher fez por mim, continuou seu Aurélio. E ainda assim tomei a decisão que tomei. Isso é o que mais me custa perdoar. Não que o fizesse sem saber, mas que o fiz sabendo perfeitamente. Ricardo não respondeu. Não havia resposta possível para isso. Apenas a verdade nua de um homem enfrentando o espelho mais difícil que existe, que é o das próprias contradições. Saiu para o jardim onde a tarde caía devagar e caminhou para seu carro pensando que a história entre essas duas famílias era muito mais longa e muito mais emaranhada do que havia imaginado quando tudo começou com uma ligação de Silvia Costa numa terça-feira de manhã. E pensando também que o capítulo mais importante dessa história ainda não havia sido escrito, seu Aurélio Alencar chegou à casa de Dona Rosa numa manhã em que o céu estava nublado e as ruas do bairro tinham aquele silêncio particular dos dias que parecem saber que algo importante está prestes a acontecer. Não avisou antes, não ligou, simplesmente apareceu. Como aparecem as pessoas que sabem que se pensarem demais, não vão. Tomás abriu a porta e o reconheceu sem nunca o ter visto. Tinha o rosto do pai de Ricardo, sério e largo, com aqueles cabelos brancos que não pediam desculpas por nada. O adolescente ficou um momento na soleira calibrando. Venho ver Rosa Santos, disse seu Aurélio. Com sua permissão, Tomás o deixou passar sem dizer nada, mas ficou. Dona Rosa estava sentada na cama com os travesseiros ajeitados nas costas, como se soubesse que ia receber visita. Quando seu Aurélio entrou pela porta e ela o viu, não houve sobressalto, não houve dramaticidade, houve simplesmente o reconhecimento silencioso de duas pessoas que carregaram uma história comum por anos e que finalmente estão no mesmo quarto para enfrentá-la. Aurélio, disse ela. Rosinha, respondeu ele, e naquelas duas palavras havia 19 anos. Havia uma mochila, havia uma indenização incompleta, havia culpa e gratidão e tempo perdido, e coisas que não se disseram quando deviam ter sido ditas. Seu Aurélio sentou-se na cadeira junto à cama sem tirar o paletó, como alguém que não está seguro se tem direito de ficar à vontade. Vim para te pedir perdão, disse, sem rodeios, sem discurso preparado. Sei que não há como desfazer o que fiz, mas precisava te dizer isso olhando nos olhos. Dona Rosa o olhou durante um longo momento com aqueles olhos que não haviam perdido nada, apesar de tudo. Sabe o que mais me pesou todos esses anos, Aurélio? Não foi a indenização, não foi o dinheiro. Foi saber que você conhecia exatamente o que eu havia feito por você quando era criança e que ainda assim escolheu o que escolheu. Seu Aurélio não desviou o olhar. Recebeu aquilo como alguém que sabe que o merece e que decidiu de uma vez por todas parar de fugir. Eu sei, disse, e vivi com isso. Dona Rosa respirou fundo. Eu te perdoei a tempo, Aurélio. Não por você. Eu te perdoei porque o rancor me pesaria mais a mim do que a você. Mas perdoar não significa que não doeu. Significa que escolhi não deixar que sua decisão definisse o resto da minha vida. Seu Aurélio fechou os olhos por um momento, e quando os abriu, havia algo neles que Ricardo nunca havia visto em seu pai, e que Tomás, da soleira, observou com aquela atenção silenciosa dos jovens que estão gravando tudo sem que os adultos percebam. Era um homem enfrentando o reflexo mais honesto de si mesmo, sem armadura, sem o peso do sobrenome, apenas um homem mais velho olhando as consequências reais de uma decisão equivocada e aceitando que não havia como voltar atrás, apenas seguir em frente. Quero que você saiba, disse seu Aurélio finalmente, que o que meu filho está fazendo não foi ideia minha. Ele chegou a isso sozinho, e isso me diz que em algum lugar, no meio de tudo o que fiz de errado, algo ficou bom. Dona Rosa o olhou durante um momento e então fez algo que ninguém naquele quarto esperava. Sorriu, não um sorriso de cortesia, um sorriso real, com aquela ternura específica das pessoas que sofreram muito e aprenderam que a vida é muito longa para guardar, lá toda para a dor. Você sempre foi teimoso demais para se perder totalmente, Aurélio. Seu Aurélio soltou um ar que carregava mais que ar, e pela primeira vez em toda aquela história, o homem que havia construído um império com suas próprias mãos pareceu simplesmente humano. Tomás saiu da soleira em silêncio. Algumas conversas pertencem a quem as viveu. Semanas depois, Isabela estava no mesmo corredor do 22 grau andar, quando Ricardo apareceu com 2 cafés nas mãos.
E aquela expressão que ela havia aprendido a reconhecer como a de alguém que tem algo a dizer, mas não sabe bem por onde começar. Ela parou o carrinho. Ele estendeu um dos cafés. Ela o aceitou. Sentaram-se nos degraus da escada de serviço, porque o 22 grau andar àquela hora estava silencioso, e às vezes as conversas mais importantes acontecem nos lugares menos formais. Ricardo tirou um envelope do bolso interno do paletó e o entregou sem preâmbulo. Isabela o abriu devagar, leu e ficou olhando para o papel por vários segundos, com uma expressão que Ricardo não tentou decifrar. Deixou-a tomar o tempo que precisava. Era uma proposta não de caridade, uma proposta real, com contrato, com salário, com responsabilidades concretas. Isabela passaria a coordenar o novo protocolo de bem-estar do pessoal do Grupo Alencar, trabalhando diretamente com Silvia Costa e com o Departamento de Recursos Humanos. Suas funções incluíam identificar situações de vulnerabilidade na equipe, criar canais de escuta reais e garantir que nenhum funcionário chegasse ao ponto a que ela havia chegado sem que alguém soubesse. Isto é um trabalho de verdade, disse Isabela. Não é um favor disfarçado. É um trabalho de verdade, confirmou Ricardo. Porque você é a única pessoa nesta empresa que sabe exatamente como o mundo se parece do outro lado. E esse conhecimento vale mais do que qualquer diploma que eu pudesse contratar. Isabela dobrou o papel com cuidado, guardou-o dentro do envelope e olhou para o corredor vazio com aquela expressão sua, de quem está processando algo grande, sem deixar que o grande a derrube. Vou precisar estudar algumas coisas, disse. Para fazer isso bem, já pensei nisso, respondeu Ricardo. A empresa cobre. Você escolhe o curso, o horário, o formato. E Tomás entra para o programa de bolsas que estamos estruturando para filhos de funcionários. Quando terminar o ensino médio, tem acesso garantido. Isabela fechou os olhos por um segundo. Não foi um gesto dramático. Fechou os olhos como alguém que precisa de um instante para conter algo que é grande demais para caber no rosto, sem transbordar. Quando os abriu, tinha a compostura de sempre, mas havia algo diferente nela, algo que Ricardo notou, mas não nomeou, porque algumas coisas funcionam melhor sem nome. Era o começo do descanso, não da felicidade, porque a felicidade não chega de uma só vez, mas do descanso, da sensação de que o peso continuava ali, mas que pela primeira vez em muito tempo, havia mais de um par de mãos segurando-o. Por que você faz isso? Perguntou ela. E não era a mesma pergunta de antes. Antes tinha desconfiança, agora era genuína. Ricardo pensou antes de responder e escolheu a resposta mais honesta que tinha, porque uma mulher que não soube ver passou 19 anos cuidando da minha casa sem que eu soubesse nem o nome dela. E quando finalmente abri os olhos, entendi que o problema nunca foi ela, foi o tamanho do meu ponto cego. Isabela o olhou. E por quê? Continuou ele. Você disse algo que não consigo tirar da cabeça. Você disse que eu havia vindo de verdade. E quero continuar sendo o tipo de pessoa que vem de verdade. Não sei fazer isso perfeito, mas sei que não quero voltar a fazer o que eu era antes. O corredor ficou quieto um momento. Então Isabela fez algo simples que valeu mais que qualquer discurso. Levantou o copo de café em sua direção como um brinde pequeno, quase imperceptível. Ricardo tocou o copo com o seu e ficaram assim, sentados nos degraus de uma escada de serviço, tomando café frio em um corredor silencioso, como duas pessoas que atravessaram a mesma tempestade por caminhos completamente distintos e que só agora, finalmente, estavam do mesmo lado. Naquela mesma tarde, Isabela chegou em casa e encontrou Tomás sentado à mesa com um caderno aberto e aquela expressão de concentração que ela reconhecia como a sua, quando algo o havia movido por dentro. « Que você está escrevendo? » perguntou. « Uma carta, disse ele sem levantar os olhos. Para o meu pai, não para mandar, só para escrever. Isabela ficou parada um momento, depois foi para a cozinha, preparou 2 chás, voltou e sentou-se ao lado dele. Não disse nada, não perguntou o conteúdo, apenas esteve ali. E isso foi suficiente. Como quase sempre com Tomás, o suficiente era simplesmente estar. Dona Rosa dormia no quarto ao lado com aquela tranquilidade nova que o tratamento correto lhe havia devolvido. Na mesinha de cabeceira, o envelope com o comprovante. Na prateleira, os 3 livros muito lidos. Na janela, a planta que alguém sempre regava. E em toda a casa havia algo que não se via, mas se sentia, a sensação de que o pior já havia passado. Não porque a vida tivesse se tornado fácil de repente, não porque as dívidas da história tivessem sido pagas completamente, porque há dívidas que não se pagam com dinheiro nem com intenção,
só com tempo e com consistência, mas porque as verdades que precisavam ser ditas haviam sido ditas. As pessoas que precisavam se ver de verdade finalmente se viram, e as mãos que haviam carregado sozinhas por muito tempo, por fim tinham onde se apoiar. Às vezes é isso que a vida precisa. Não perfeição, não grandiosidade, apenas a coragem de cruzar a porta de alguém, olhar de frente o que há do outro lado e decidir fazer as coisas diferente. Ricardo Alencar aprendeu isso numa noite em que ficou do lado de fora de uma janela, olhando para dentro de uma casa que não era a sua. Isabela Santos aprendeu que pedir ajuda não é o fim da dignidade. É o começo de uma dignidade maior. Dona Rosa já o sabia, sempre soube, e Tomás, com 16 anos, e uma carta que nunca seria enviada, estava aprendendo a lição mais difícil de todas, que carregar o passado não é uma obrigação, é uma escolha, e que em algum momento, quando a pessoa está pronta, é possível deixá-lo com cuidado, respirar fundo e seguir em frente com as mãos livres, porque as mãos livres não são mãos vazias, são mãos prontas para construir algo novo.